Olha, o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, conversa hoje com parlamentares na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional na Câmara dos Deputados para explicar a atuação da Polícia Federal nos Estados Unidos na prisão do deputado cassado Alexandre Ramagem. A Camila Xavier é quem está acompanhando e vai nos atualizar. Oi, Camila, muito boa tarde. Conta pra gente. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ministro chegou aqui na Câmara dos Deputados para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Bem pontualmente, por volta ali das 9h10, ele já estava no plenário, na sala da comissão, e aí começou a prestar, então, esses esclarecimentos. Mas, olha, Neila, essa comissão foi um pouco esvaziada, porque hoje aqui também acontece a discussão do fim da escala 6x1. Uma outra comissão, a comissão especial, discute isso, então muitos parlamentares acabaram ali se dividindo entre as duas comissões. De maneira geral, o ministro apresentou alguns pontos inicialmente, porque ele ia ser perguntado, o motivo da vinda dele foi basicamente sobre a questão da volta, da saída dos Estados Unidos do policial federal, o agente federal Marcelo Ivo de Carvalho, que atuou ali de maneira conjunta com autoridades dos Estados Unidos, fornecendo informações sobre o deputado federal cassado, Alexandre Ramagem, e também sobre esse trâmite, da extradição de Alexandre Ramagem, como que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal teriam atuado em relação a isso. Eram esses os dois principais pontos que os parlamentares queriam tratar, que motivaram esses requerimentos, de convocação do ministro. E explicando aqui que foi uma convocação, não um convite, então por isso que ele teve a obrigação de comparecer hoje aqui. Aí, Neila, ele começou então explicando que existe uma diferença entre o Ministério da Justiça supervisionar e dirigir a Polícia Federal, que ele fez questão de esclarecer isso logo no começo, dizer que o Ministério da Justiça não dirige a Polícia Federal, que ele faz só um papel ali de supervisão, que a Polícia Federal tem autonomia para atuar dentro dos limites da lei, e que foi isso que aconteceu no caso de Ramagem, que já havia um pedido de extradição de Ramagem, em que então as autoridades forneceram informações para as autoridades americanas para isso, e aí também tratou sobre o papel de Marcelo Ivo nessa prisão, na detenção que aconteceu de Ramagem, que ele forneceu informações que já haviam sido fornecidas anteriormente e que a vinda dele se deu por conta de questões da administração, mas fez questão o tempo todo, Neila, de destacar isso, da autonomia da Polícia Federal, e também reforçou pontos que já haviam sido trazidos, esses argumentos que já haviam sido trazidos pela Polícia Federal para a volta de Marcelo Ivo e também dessa atuação da Polícia Federal no caso de Ramagem. A sessão já acabou por aqui, por volta das 11h45, o ministro já havia saído, ele tinha outras agendas. Então, se limitou realmente ao tempo da sessão, o tempo acabou, então ele acabou voltando, indo, mas foi uma sessão com falas muito longas também por parte dos parlamentares de oposição, que fizeram questão ali de marcar a posição deles contra o governo, contra a atuação da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. Neila. Muito bem, a gente continua com a Camila. Vou chamar o intervalinho comercial para quem nos assiste aqui nos canais da FET TV, na LG Channels. Mas tudo normal para quem nos acompanha aqui pelo YouTube. Volto com a Camila, porque, Camila, a PEC que estabelece o fim da escala 6x1 vai ser votada nesta quarta-feira pela Comissão Especial que trata do tema na Câmara dos Deputados. Camila, o que a gente pode esperar e o que você traz de atualizações sobre esse assunto? Olha, Neila, uma coisa é certa, a gente pode esperar uma sessão bastante longa. Ontem o presidente da comissão, Alencar Santana, deu uma entrevista aqui para a gente, para o Agora Metrópolis, e ele falou isso, que ele já esperava uma sessão bastante longa, que diversos parlamentares iam querer se inscrever, falar, discursar
hoje nessa reunião e é isso que acontece. Mais de 30 deputados já se inscreveram, essa lista já se encerrou. Os parlamentares tentavam até uma negociação, um acordo ali para ver se diminuíam esse número de inscritos, para poder diminuir também o tempo de discussão, mas tem várias pessoas inscritas para falar, parlamentares da oposição e da base do governo, e tem algumas possibilidades ali de alteração, né? A principal delas, e que estava preocupando bastante os aliados do governo e também quem tocou esse projeto, o próprio relator Léo Prates, é a questão da emenda apresentada pela deputada do PSOL, Fernanda Melchiona, que trata sobre o fim do prazo de transição dessa redução da escala da jornada de trabalho, né, para quem é terceirizado. Isso porque o projeto previa que os trabalhadores terceirizados tivessem um tempo maior, né, um tempo de 1 ano de transição desde que a lei fosse aprovada. Esses terceirizados que são contratados também pelas repartições públicas, pelas instituições públicas, e aí o que a deputada prevê e que ela queria de maneira geral é que terceirizados não tivessem nenhum tempo de transição, que essa mudança feita pela proposta de emenda à Constituição já começasse a valer desde agora, e isso estava preocupando um pouco ali alguns parlamentares que achavam que isso podia tumultuar um pouco a votação, mas o que a deputada falou é que se tiver um acordo, todo mundo retirar as suas emendas, os seus destaques, eu retiro a minha também, não vamos travar essa discussão. Mas é isso, Neila, uma discussão longa, a gente já viu também aí o posicionamento do Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara dos Deputados, que anunciou ontem que apresentaria no plenário da Câmara dos Deputados, depois, né, de aprovado aqui na Comissão Especial. O projeto vai para o plenário e a intenção dele é apresentar lá no plenário um destaque que que substituiria a escala 5x2, que é o que o projeto propõe, pela escala 4x3. Então, 4 dias trabalhados, 3 de folga. Esse é o projeto, a ideia do PL agora nessa discussão, mas o que Sóstenes me falou foi o seguinte: se a gente não conseguir aprovar esse destaque da 4x3, o que a gente vai fazer é votar favorável ao projeto da 5x2, ao fim da 6x1, e aí a gente vai apresentar um outro destaque que é para não ter nenhum período de transição para a redução dessa escala e dessa jornada, que a ideia dele seria já começar a valer desde agora, porque o que ele falou é que o governo quer jogar para frente as consequências negativas dessas mudanças e que ele quer que valha desde já para nas eleições esse cenário já estar desenhado. Então a gente vai observar não só muita discussão aqui na comissão, mas também lá no plenário da Câmara dos Deputados, Neila. Muito bem, Camila Xavier trazendo as informações sobre a discussão da jornada de trabalho, jornada 6x1. Camila, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho aí na Câmara dos Deputados.